eu gostaria de voltar a um ponto que nós tocamos uma que outra vez, né? Mas que nós temos de rever, que é a questão da qualidade diferencial, né? Então, vejam, eu lembro assim, eu quero tomar duas imagens como ponto de partida. Um é na República do Platão, quando ele, no fim, propõe o que se tem rotulado como a expulsão do poeta da República, né? Mas a questão que ele está colocando lá, né, não é a expulsão de qualquer poeta, né? O exemplo que o Platão dá lá é Homero, né? Portanto, é o poeta dos poetas, é o grande gênio poético, né? E que era um modelo para toda a cultura grega. Quer dizer, não haveria cultura grega sem Homero, né? Mas a questão é que, então, não se deve confundir o mero fazedor de versos, o mero declamador, que mais de uma vez no resto da obra dele ele é avacalhado, né? Mas aquele que produz algo que constitui um mundo próprio diferente, tá? E, veja, ele chega a um ponto, né, em que ele propõe que, se houvesse uma república governada pelos melhores, né, mas que, para ele, só podem surgir do grupo da aristocracia, sabe? Se esse grupo poderia admitir o grande poeta, o grande inventor de ideias, o poeta pensador, sabe? E eu estava vendo ontem também uns textos do Heidegger aqui, né, em que ele que se tem a versão original, digamos assim, as anotações dele sobre a doutrina de Platão sobre a verdade, né, que é de 1941, uma palestra que ele deu lá, né, onde é que ele cita o mito da caverna do Platão de novo, né? Mas em nenhum momento, e mesmo no ensaio depois que ele publicou sobre a verdade no mito da caverna de Platão, verdade em Platão, se em nenhum momento ele aventa como se fosse um problema o fato de que, na lógica da argumentação da República, o que está prisioneiro lá, que está amarrado e está olhando fixamente para a parede, né, é um desses que vai se soltar e ser o primeiro que vai sair para fora da caverna, né? E isso está em detrimento à lógica das imagens que são apresentadas. Por quê? Porque os escravos têm que buscar madeira para sustentar aquela fogueira que está queimando lá para, né? Os escravos têm que buscar alimentos para alimentar os senhores da classe ociosa que são servidos lá. Os artistas têm que buscar lá fora animais e aves, etc., como modelo de imagem e de sons, né, que eles colocariam no teatro de fantoches que eles criaram lá dentro. E tudo isso não é considerado. E é muito estranho que isso, que é muito, muito evidente, não seja considerado pelo Heidegger e de modo geral, pela helenística também não, sabe? Quer dizer, há uma contradição entre a argumentação conceitual do livro, né, e a lógica das imagens que são apresentadas lá dentro, sabe? E eu tenho que me basear na lógica das imagens. E aí, o que se propõe como problema é que o melhor, o filósofo, o governante futuro, vai sair de dentro da aristocracia. Então, o problema lá é saber selecionar o que seja o melhor aristocrata para governar, tá?
E esse é um problema, vejam bem, no começo da República, lá aparece a citação do Sófocles, né? Um cara lá diz, eu encontrei o Sófocles lá no Porto de Pireu, né? Que fica a uns 30 quilômetros lá de Atenas, né? E aí ele já está idoso, né? Deve ter uns 80 anos já. E você perguntou como é que está a vida sexual dele. Eu perguntei, e ele disse, desse tirano eu já me livrei. Então fica o registro daquela passagem. Agora, se vocês olharem a obra, o Ciclo Tebano, do Sófocles, vocês vão ver lá que tem um problema que é muito semelhante ao do Platão, né? Que é, por exemplo, Édipo, né? Por que ele se torna o governante da cidade? Porque ele foi aquele que decifrou o enigma da esfinge. Tá? Ele conseguiu destruir inimigo público, ele mais fez coisas pelo bem comum. Então, é porque ele é o mais inteligente, é o mais apto, ele é escolhido como governante. Ninguém sabia, quando ele foi escolhido para governar, que ele era filho do rei antigo, sabe? Né? Isso é só descoberto 20 anos depois. Né? Então, veja, o problema do Sófocles é duplo aí, entendeu? Quer dizer, por um lado, ele quer provar que é preciso acreditar nos deuses, porque aquilo que os deuses profetizam acaba acontecendo. Tá? Mas veja bem, a falácia dentro disso é que tudo acaba acontecendo porque Édipo e os outros acreditam nos deuses, acreditam que Apolo fala pela voz da pitonisa, sabe? Se Édipo não acreditasse, ele teria ficado lá no reino onde é que ele era filho adotivo da família real, onde é que ele era o príncipe herdeiro e o futuro governante. Ele nunca teria passado perto do pai dele e nunca teria casado com a mãe dele, ele nem teria visto, sabe? O paradoxo é que ele não pode fugir a essa crença, porque a crença é que dava origem divina aos aristocratas. Quer dizer, isso os helenistas também não consideram, sabe? Para mim, os brasileiros, em geral, aqui não, e lá em Portugal, Espanha, essa formação também não é dada. Eu tive o privilégio de estudar com italiano e tinha um grupo lá na Federal do Rio Grande do Sul muito voltado aos estudos gregos, e essa é uma coisa bastante frequente. Quer dizer, se você examinar nos livros de origem das personagens, dos deuses, dos reis lá da Grécia, você vai ver que há várias gerações de antepassados, mas a primeira geração que vai aparecer como real, ela é filha de um ser humano, geralmente uma mulher, com um deus, mas pode acontecer também de ser uma deusa com um ser humano. Tá? Então, os descendentes, eles têm esse sangue divino nas veias, sabe? Isso, para o mundo cristão, não tem lógica, porque os deuses cristãos não são corpóreos, eles são pretensamente puramente espirituais. Né? Claro que isso levou a uma mutação no cristianismo, em que o filho adotivo, por exemplo, o rei, ele era uma espécie de delegado do Papa, né? A doutrina das duas espadas, que na Idade Média imperava muito, que era o império sobre o mundo espiritual, mas a segunda espada do mundo terrestre laico. Né? E o Papa poderia governar também, e os reis governavam por delegação do Papa. Né? Mas vejam, dentro do ciclo tebano, né, o que você tem lá, se você levar a sério, é um rompimento com a aristocracia, porque vai governar quem tem mais mérito. Né? E esse problema se coloca depois também com os dois filhos de Édipo, em que surge a profecia de que um deles mataria o outro, eles não poderiam ficar juntos. Aí eles resolvem repartir o poder
cada um sendo um ano. Só que o primeiro a assumir é o filho mais novo, entendeu? O que também estava errado na questão da sucessão pelo primogênito, entendeu? Bom, de qualquer maneira, esse tema era bastante presente lá nos gregos. Por exemplo, no próprio Platão, chega um momento em que o Sócrates pergunta para um escravo lá certas noções de matemática e geometria, e o escravo responde corretamente, então se supõe que ele deveria ter uma alma que teria passado pelo mundo das ideias, sabe? Esse problema aparece em Aristófanes também, em que um escravo se pergunta se ele poderia também, se ele teria uma alma e poderia ir para os Campos Elíseos depois da morte, né? Aí a gozação que fazem com ele é que ele não teria dinheiro para pagar o barqueiro para atravessar para o outro lado do rio. Entendeu? Os caras não tinham um tostão furado, né? Então, ele não tinha salário. Né? Então, se você tem alma ou não tem, não interessa, porque você não vai conseguir pagar o barqueiro para ir para o outro lado. Tal, entendeu? Vejam, há problemas subjacentes a isso. Né? Por exemplo, o Eurípides, em 3 peças, para mim, né? Ifigênia e Aulis, Ifigênia e Tauris, mostra como os sacerdotes vão manipulando a população segundo os interesses da oligarquia. E eles manipulam as cerimônias para obter os resultados que eles querem alcançar. Tá? Mas nas Fenícias isso é mais deslavado ainda, em que os sacerdotes ficam inventando uma profecia depois da outra para eles se beneficiarem. Então, por exemplo, a própria profecia de que o filho do rei mataria o próprio pai era uma invenção dos sacerdotes para prejudicar a família real tebana, né? E o segundo momento é que ele casaria com a própria mãe, que era a ruptura de um tabu, entendeu? Quer dizer, e quem é que iria sair ganhando nessa crise interna do poder laico? Era a teocracia. Né? E a Grécia era uma teocracia, entendeu? Quer dizer, o que dava unidade um pouco ao país, além da dominação local, em que as cidades tinham de pagar tributos a Atenas ou Esparta, coisa assim, era que todas tinham uma espécie de representação em Delfos, e lá em Delfos havia um comitê secreto dos 80 sábios muito bem informados que diziam como é que as cidades deveriam ser governadas. Então, era uma teocracia, e o Homero é importante porque ele é todo teocrático. Tá? Então, veja, o Homero não era lido como literatura, ele não era nem um poeta, ele era um autor de um texto sagrado. Sabe? É muito diferente. Né? Então, vejam, depois se descobre que o Édipo é filho do rei antigo, entendeu? Quer dizer, então, vejam, não é qualquer um que tem mérito, só o que tiver sangue nobre, sangue azul. Tá? Sangue azul é esse sangue que a gente vê aqui embaixo, né? Porque é o sujeito que não anda muito no solo, então o sangue aparece azul, entendeu? Enquanto que o camponês fica todo no solo e não se enxerga nada. Né? Então, vejam, na República do Platão também se nega o que é mais evidente, e durante 2.500 anos isso foi negado, sabe? E eu escrevi um texto uma vez sobre isso, sobre verdades e mentiras da República do Platão, e agora, ontem eu recebi um relatório, eu não sei se é verdade, entendeu? Mas parece que houve 15.000 leituras desse texto lá, na nossa revista Estética e Semiótica, entendeu? Eles mandaram porque... mas era também sobre o banquete, acho que era isso, um desses aí, não sei. Mas, sabe, em várias partes do planeta. Por quê? Porque isso não foi dito. É uma coisa bastante óbvia, evidente, e em todo tempo não se via isso. Tá? Então, em suma, eu acho que o Platão, além de ser um escravagista, que ele era, entendeu? Ele tem uma assertiva bem clara, no sentido de que seria um absurdo pensar que um povo vencedor não pudesse escravizar os vencidos. Né? Que a escravidão é uma coisa natural. Né?
Mas ele próprio era da alta aristocracia grega, especialmente pelo lado da mãe dele, né? Parente de Péricles, Solon e assim por diante. Né? Então, ele estava, nesse sentido, a República não é uma peça filosófica, mas ideológica. Só que isso que eu estou falando, que me parece a contradição óbvia lá dentro, né? Seria algo que, vamos dizer, esse poeta, né, esse pensador, poderia querer expor, né? E, portanto, questionar o mérito da meritocracia, sabe? Que era uma forma de aristocracia, né? E que foi adotado pela Igreja Católica, né, na estruturação dela. Né? Ela é meritocrática dentro dos conceitos de mérito dela, entendeu? Quer dizer, quem, diga assim, estabelece as regras do mérito? Aqueles que se beneficiam desse mérito. Então, obviamente, um pensador que seria, nesse sentido, ateu, né, não vai ser promovido a bispo nem a cardeal, muito menos a papa. Né? Agora, eles até admitiam na Idade Média que pudesse vir a ser papa aquele místico que tivesse tido uma contemplação direta de Deus, entendeu? Mas, em princípio, a eleição é só entre os cardeais, entendeu? Nem os bispos participam mais. Né? Eles escolhem entre si. Né? Então, e veja, eu estou sugerindo que o que é suposto mérito deles, na verdade, repousa em profundas mentiras que eles dizem para si mesmos. Né? Então, vejam, o problema é como é que você distingue o que é melhor. Tá? E o poeta que é capaz de pensar além do horizonte daqueles que são considerados os melhores, aqueles homens de ouro que é para governar a cidade. Né? E, realmente, o Platão chega no momento da República, ele diz o filho de um homem de ouro, um homem de ferro poderá ser um homem de ouro. Né? E um filho do homem de ouro poderá ser, nesse sentido, um homem de ferro também. Então, o homem de prata poderá ter por filho um homem de ouro, ou ter por filho um homem de ouro, apenas um que seja um homem de prata. Tá? Agora, aí fica na questão da política, da aristocracia, por exemplo, que o filho do homem de ouro sempre seria um homem de ouro. Ele herdava o título, né? Para mim, o mais velho herdava. Né? E na monarquia também. Né? A gente não pensa isso às vezes, mas, por exemplo, a única peça do Molière que foi proibida de ser encenada na corte do Luís XIV, quer dizer, foi encenada há 3 dias e depois foi proibida, foi Dom Juan. Né? Para a gente, hoje parece apenas um formigão que andava lá para cima e para baixo com as mulheres, entendeu? Mas, na verdade, o que ele colocava, já no Convidado de Pedra, por exemplo, na literatura espanhola, a gente, que é a origem disso aí tudo, a gente não sabe quem escreveu aquela peça. Porque, se tivesse sabido, a Inquisição teria acabado com a casca do sujeito. Né? Por quê? Porque o namorador Dom Juan, né, ele poderá fazer com que o filho do rei não seja filho do rei, o filho do duque não seja filho do duque, o filho do conde não seja filho do conde. Né? Porque ele anda com todo aquele meio, entendeu? E fica namorando uma pessoa depois da outra. Né? No Dom Giovanni, o empregado dele diz são 1.003 mulheres que eu contei. Entendeu? 1.003. Né? E, então, isso rompia o caráter superior daquela família que queria ser modelo para toda a sociedade. E vejam bem, nenhuma família é modelo de tudo, entendeu? Cada família tem suas ovelhas negras, tem seus podres que não são contados. Então, o que se tem nessa imagem da aristocracia como sendo superior é uma propaganda feita de mentiras, é fake news e fake oldies de cima até embaixo. Né? E, vejam, o problema que surge aí é o problema do gênio.
né? E o problema do gênio é que, tudo bem, na época da aristocracia, só os filhos da aristocracia que tinham uma boa educação, né? Mas no momento em que passou a ter a formação de quadros para o Estado, como aconteceu em La Flèche, você passou a ter pessoas muito bem formadas, sem que elas fossem necessariamente oriundas da aristocracia de sangue, né? Havia na França uma aristocracia que comprava os títulos, eram comerciantes ricos que compravam do rei um título nobiliárquico, né, que, em geral, não era passado para os filhos, entendeu? Mas, de qualquer maneira, é a chamada noblesse de robe, né? A nobreza do robe, né? Quer dizer, que eram juízes, administradores públicos, ministros e coisas assim. Quer dizer, a elite que permitia ao rei da França exercer o comando sobre o resto do país, que era dominado por aristocratas vários, geralmente não era só recrutado entre os aristocratas, entendeu? Quer dizer, era uma grande parcela vinha dessa noblesse de robe, né? Então, gente como Pascal, como Descartes, são oriundos disso, Montesquieu também, então, entendeu? Quer dizer, e, de repente, você tem, vamos dizer, Molière, que é um gênio literário, mas que não é oriundo da aristocracia, né? Então, por exemplo, você tem peças do Molière em que se ri da burguesia, né? Monsieur Jourdan, por exemplo, o João Gentilhomme, que fica feliz de descobrir que ele fala prosa, né? Mas você tem também aristocratas muito pretensiosos que são ridicularizados também, né? Mas quem ri de todos é o rei, é o Luís XIV, que pode rir da burguesia, da plebe, e pode rir também do aristocrata, né? Agora, por exemplo, em Shakespeare, os personagens da aristocracia todos falam em versos. To be or not to be, that is the question. To be or not, isso é iambo, né? Uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte, né? Mas quando, por exemplo, o porteiro no Macbeth vai atender, e ele é um homem do povo, ele está meio bêbado mesmo, ele não fala em versos, entendeu? Ele fala em prosa, tá? Então, era uma distinção muito clara na linguagem, e o Shakespeare era ligado à aristocracia, senão ele não ia conseguir encenar as coisas, né? Então, o problema nosso é essa questão de que você teria o melhor, o grande poeta da República, Platão, que teria de ser expulso, porque ele seria capaz de propor alguma coisa melhor do que a aristocracia dos melhores, entendeu? Que, por sua vez, era uma correção à regra mecânica da aristocracia de sangue, da sucessão pelo filho mais velho, em geral, excluindo, por exemplo, as mulheres, né? Excluindo os filhos mais novos, né? Nem sempre o filho mais velho é o que tem mais vocação e jeito para lidar com dezenas ou milhares de pessoas para exercer a governança, né? Esse que era o problema de Sófocles e do Platão, né? E por isso que o Platão, nesse sentido, falsifica a própria imagem, né? Agora, eu acho que ele é um grande escritor até maior do que o pensador, porque o escritor permite que a gente perceba isso, sabe? E o problema é que, por exemplo, a expulsão dos poetas, do grande poeta, é transformada em expulsão dos poetas, e os poetas são todos aqueles que fazem verso. E não é isso que ele está pensando. Ele está pensando na expulsão do gênio poético, do grande pensador poético, dentro daquela origem grega de que o pensador e o poeta estão intimamente unidos, tá? E isso dentro de uma obra que era produto de um poeta pensador, que era o próprio Platão, tá?
Então, por exemplo, o banquete dele, o simpósio, eu tenho um artigo já porque isso é a sucessão de três de trilogias, entendeu? Duas trilogias, entendeu? Quer dizer, onde é que você tem, diga assim, uma primeira tragédia, por exemplo, de um homem homossexual por um jovem, né? E o jovem depois se enjoa do velho, gosta de outras mulheres, ou gosta do velho, é traído. Aí ele tenta arranjar um mais novo ainda, e no fim ele acaba sozinho. Então, esse amor acaba sendo uma tragédia, né? E aí depois você tem, subitamente, uma parte de avacalhação, que é quando Aristófanes aparece, né? Depois de três tragédias. Então, é uma trilogia primeira, depois tem uma sátira, né, que é a presença do Aristófanes, né? Quer dizer, ele coloca que por que é o amor, entendeu? Os homens tinham quatro pernas, quatro braços, duas cabeças, aí Zeus mandou cortar no meio e tal, entendeu? E as partes ficam tentando se encontrar. Isso é uma sátira, né? E depois você tem novamente três dimensões trágicas, né? Sendo que a maior é a proposta por Sócrates através na figura de Diotima, que ninguém sabe o que é. E no fim vem o Alcibiades, que está bêbado, entendeu? Ele faz a avacalhação daquilo tudo, dizendo, olha, o Sócrates nunca diz o que ele pensa, entendeu? Ele sempre diz o contrário do que ele pensa, entendeu? Ele é irônico o tempo todo. Então, veja bem, eu acho que o Sócrates, o Platão na República, né, ele, diga assim, eu leria ele todo pelo avesso, eu leria ele a partir da expulsão do poeta, porque ele é o poeta que está sendo expulso. Quer dizer, por um lado, ele está sendo expulso da aristocracia de sangue tradicional, porque ele está propondo uma aristocracia do mérito, mas só pode ter mérito quem tiver sangue, mas essa concessão pode não ser suficiente, tá? E depois ele propõe realmente uma forma nova de governo, de escolher os melhores, que foi adotada pela Igreja Católica, foi adotada pela Igreja Luterana, entendeu? E funciona, sabe? Só que, veja bem, dentro dessa perspectiva, por exemplo, claro que isso não se pode dizer muito no Brasil, mas nesse sentido, veja, o Lutero era um membro da Igreja Católica, era um monge, né, que propôs lá umas críticas à Igreja Católica, né, e aquilo se desenvolveu e acabou sendo uma espécie de revolução em que ele propôs uma outra igreja, porque ele teve apoio dos aristocratas lá que não queriam mais ficar mandando tanto dinheiro, tanto ouro, tantos recursos para Roma, né? E queriam que isso ficasse por lá. Então, isso foi usado, como na Inglaterra também, né? Foi feito com a Igreja Anglicana, né? Então, vejam, surge um momento em que tem um pensador que propõe uma outra coisa, tá? Então, no caso da Inglaterra, foi um rei que propôs a criação de outra igreja e confiscou os bens da Igreja Católica, né? Porque senão ele não teria o domínio sobre a própria igreja. Agora, os reis de Portugal e Espanha tinham um problema muito sério, que era ter as colônias, principalmente na América, né? E eles mandavam pessoas para cá que precisavam ter uma instância, digamos assim, que fosse mais isenta, mais poderosa também, que pudesse vigiar esses elementos. E é esse o acordo que o rei de Portugal e Espanha fazem com o Papa, e quem passa a ter poder é o vigário, é o bispo, etc. Entendeu? Isso aparece claramente no teatro do Ciclo de Ouro, do Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, há várias peças sobre o Brasil, sobre o Chile, sobre o Peru, entendeu? Tem umas 8 peças que eu conheço, entendeu? E sobre isso não se fala no Brasil. O Antônio Cândido um dia me pediu um artigo, quando eu era aluno dele, lá em 73, no começo de 74, aí eu dei esse artigo. Era para ser publicado numa revista chamada Argumento,
o Paulo Emílio Salles Gomes estava fazendo. A revista foi fechada pela ditadura. E aí o cara disse, olha, eu fui lá buscar o seu artigo, ver se você publica ele um dia. Ninguém quis publicar. Um dia eu publiquei lá na Federal de Goiás e ninguém lê isso. Né? Então, eu até perdi os originais, tal, então, nem foi escrito. Eu não tinha mais a minha cópia. Eu descobri há pouco que estava lá numa revista, aí o pessoal lá de São Paulo copiou para mim e me mandou. Tá? Mas, veja, o que eu estou querendo argumentar, eu estou primeiro com essa imagem da expulsão do grande poeta, do pensador, do gênio, na República do Platão. Tá? E isso não é algo assim simplesmente só inventado. Se vocês olharem, não sei se é a 7ª ou 8ª carta do Platão, vocês vão ver como ele conta como ele teve que fugir, não sei se com 18 ou 20 anos por aí, de Atenas depois da morte de Sócrates. Né? E ele dá a entender claramente que, se tivesse ficado lá, havia uma perseguição não só ao Sócrates, mas a todos os discípulos mais próximos de Sócrates. E ele era avisado e, embora fosse da aristocracia. E aí ele foge para a Sicília, onde ele teve a proteção, digamos assim, do governante, Dion, parece. Só que depois de um ano, esse cara é morto e entra um outro lá. Tá? Aí fica lá, se eu voltar daqui para Atenas, se eu chegar em Atenas, eu provavelmente vou ser morto também. Se eu quiser sair agora daqui, eles vão suspeitar de mim. Entendeu? O que eu faço? Entendeu? Aí ele resolveu escrever essa longa carta, entendeu? Vocês podem ler, né? E vai registrando esses fatos. Depois ele saiu, né? E quando estava andando no Mediterrâneo, ele foi pego por piratas lá e tornado escravo. Né? Aí depois um cara que rico, que conhecia ele já, resolve comprar ele e dar liberdade para ele. Aí o Platão, pelo que se sabe, foi para Luxor, no Egito, onde é que toda essa turma dos gregos importantes parece que estudou. A Universidade de Luxor tinha, parece, que 80.000 alunos. Sabe? É muita coisa para uma época daquelas. Né? Então, muita cultura grega é egípcia. Né? Bom, mas veja, então, o próprio Platão tinha essa... E aí a pergunta assim, que eu faço assim, historicamente é como é que eles iriam perceber que entre os vários discípulos de Sócrates, haveria um, como Platão, que seria capaz de ressuscitar o mestre, sabe? Se todo mundo aí confunde Sócrates com um personagem Sócrates. Não. Sócrates que existe mesmo é o personagem literário de Platão, que deve ser muito melhor do que o próprio Sócrates real. Porque o Platão resolveu engrandecer o mestre, entendeu? E colocar as teses básicas dele na boca dele, entendeu? Para se vingar contra aqueles que queriam matar ele e mataram o mestre dele, entendeu? É uma questão de lealdade com o mestre. Então, ele tornou ele melhor do que ele era, entendeu? Assim como Sófocles, por exemplo, você sabe, ele foi processado pelos filhos. Você sabia dessa? Não, né? Não se conta essas coisas. Ele foi processado porque ele tinha resolvido, quando mais idoso, entendeu? Botar o dinheiro literalmente no pau, entendeu? Quer dizer, e era rico, né? Era um sacerdote de Apolo, né? E os filhos perderam o caso porque parece que quando houve o júri para julgar aquilo, né, o Sócrates pegou aquela parte da trilogia tebana que é Édipo Incolumno, né, onde é que se retira para refletir sobre a morte e aceitar a própria morte. Né. E aí ele leu aquilo no tribunal
e diz, olha, estou sendo acusado de ser louco, de não saber por que eu estou fazendo as coisas, etc. Entendeu? Eu pergunto se alguém que seja louco escreveria isso que eu escrevi. Aí deram ganho de causa para os velhos Sófocles, né? Uma juíza contou aí, não foi para mim pessoalmente, eu perguntava para ela, vem cá, não tem aparecido coisas estranhas nos seus julgamentos? Você trabalha na vara da família, etc. Pois é, teve sim. Esses dias, uma família, as filhas estavam lá lutando contra o pai, dizendo que ele era pródigo. Pródigo é uma figura jurídica do pai que bota o dinheiro no pau, entendeu? Literalmente, né? Não tem controle, então precisa ser nomeado um tutor que cuida das finanças dele, né? A filha de um amigo meu casou com um americano que virou pródigo, entendeu? Tiveram que destituí-lo da possibilidade de mexer nas próprias contas e a filha foi encarregada de cuidar das contas do pai, né? E, então, não é por acaso assim que você tem no início da República a pergunta como é que está o velho Sófocles, tal, entendeu? Tem uma série de coisas por baixo disso, de fofocas da época, né? Mas aí, por exemplo, você tem uma filha de Édipo que é assim um primor de filha, cuida do pai, acompanha, vai e tal, entendeu? Depois morre, né, indo para o túmulo com tal, entendeu? Ela é considerada a filha ideal. Então, ele não tendo filhos assim, ele criou uma filha ideal como literatura, entendeu? Quer dizer, uma figura especial, né? Então, fazendo esse parênteses na Grécia, agora voltando novamente ao Egito para pegar uma imagem que tem lá dentro, que nós temos essa questão daquela figura excepcional que permanece, né? O Nietzsche tem uma observação que diz, olha, se eu olho esses povos antigos, o que resta de uma cultura antiga são os poucos gênios que essa cultura produziu, os raros gênios, né? E é como se a massa da população fosse o corpo e eles fossem a alma imortal. Entendeu? Quer dizer, que permanece, né? E são os poucos gênios de uma cultura que permanece. O problema que o Platão estava, no fundo, colocando na República é que aquele gênio provavelmente vai ser o mais perseguido, o mais destruído, sabe? Então, naqueles meus livros sobre o cânone, eu procuro mostrar como aquilo que é apresentado como suprema literatura como brasileira, entendeu? Que é formada por textos cheios de preconceitos, de mediocridades, medianidades e limitações que não são ensinadas na escola, né? Eu escrevi 2.000 páginas, não adiantou nada, entendeu? E pronto, mas eu dei meu testemunho, lavo as mãos e fui expulso praticamente das letras por isso. Mas veja, o Platão, o Hegel, quando ele vai falar da arquitetura no sistema das artes, né, ele tem uma observação que é bastante cruel. Ele diz que a arquitetura é uma linguagem extremamente simplória, que ela é incapaz de dizer as verdadeiras motivações da sua construção, que ela precisa do auxílio da literatura e até da historiografia para explicar o que estaria contido no projeto dela, né? Ele diz, não, ela é importante porque ela abriga todas as outras artes, mas por que eu vou colocá-la aqui embaixo, na base do sistema das artes? Porque ela não tem o refinamento e a capacidade de expressão que a poesia tem. A poesia, para ele, é Dichtung, né? E a poesia são 3 gêneros, né? Quer dizer, o teatro, é a epopeia e o romance, e por outro lado, a lírica, né? Então, é um sentido mais amplo aí. E a diferença dos 3 gêneros é que o teatro é um tu contra um tu, segunda pessoa, né? A lírica é a expressão da subjetividade do eu, né? E a epopeia e o romance é relatar sobre um ele, sobre uma coisa, uma situação, uma guerra, um momento social, etc., né? Bom,
Aí, ele diz, ela é muito simplória, né? E aí ele passa a examinar as pirâmides egípcias e ele está preocupado com instâncias mediadoras entre a arquitetura e a escultura, porque a escultura vai ser a próxima arte que ele vai examinar no sistema das artes. Veja bem, o Hegel não estava interessado, naquele momento, em fazer uma história de todas as artes e nem de todos os tempos históricos. Ele pegou assim o Egito, pegou a Grécia, pegou a Idade Média, basicamente, a arte românica, tá? Que é mal traduzido por romântica, que é um erro de tradução. Tá? Isso nas anotações dos alunos dá para ver, entendeu? Esse nome variava lá e a turma do Rota pegou a opção errada lá ao fazer. Né? E estão repetindo isso o tempo todo. Né? Bom, o ponto é saber se uma pirâmide do Egito era realmente uma linguagem simplória. Né? Quer dizer, a preocupação do Hegel era, bom, as pirâmides são um momento primeiro da história da arquitetura, né, que coloca uma expressão assim simplificada e ele até sugere, no fundo, simplória do que ela quer dizer. Né? Depois, no Acrópole, na Grécia, nos templos romanos, você já tem um refinamento maior dessa expressão. E, por outro lado, ele, ao mesmo tempo, se preocupa em ter na Grécia, no Egito, estátuas que tenham um caráter, vamos dizer, arquitetônico. Né? Exemplo, a Esfinge de Gizé. Né? Ela não é uma escultura qualquer, é uma escultura monumental, assim que você tem de faraós gigantescos, etc., né? De deuses gigantescos. Você tinha também na entrada dos templos fileiras de esfinges, tal, entendeu? Que era uma, vamos dizer, escultura arquitetônica, né? E uma arquitetura que era escultórica. Tá? Então, ele procura essas mediações e também examina os menires, né? Aquelas pedras, né? E que, quando o sol batia, né? A pedra começava a ressoar como se o Deus cantasse dentro delas. Uma expressão bonita que ele usa. Né? Bom, vejam, para que serviam as pirâmides? Né? Elas, de certo modo, parece que elas ostentam o que elas mais escondem, que é a preservação do melhor. Né? Quer dizer, quem era o melhor para os egípcios antigos? Era o faraó, que era um deus entre eles, porque ele descendia diretamente de Ra, né? Na crença deles. Né? E ele tinha a função de zelar pelo país no reino das trevas. Quer dizer, a tarefa dele como faraó não acabava com a morte dele. Por isso que ele tinha de ser muito bem enterrado e ter acompanhantes, e muitas vezes acho que escravos eram sacrificados junto com ele, as esposas também e tudo, para ele ter companhia no além. Né? Acreditavam não só que ele tivesse sangue divino, mas que ele fosse própria divindade entre os homens. Né? Essa crença, veja bem, aparece depois em Roma também, entendeu? Quer dizer, quando Júlio César era imperador, ele foi elevado a Deus, declarado Deus pelo Senado. E depois que ele morreu, correu em Roma o boato de que ele teria ressuscitado e andaria entre os homens. E esse mito reaparece nos textos que foram escritos por volta do ano 70 depois de Cristo em Roma, que é o romance, o Novo Testamento. Aqui, esse romance aqui, Quérias e Calíroe, do Cáriton de Afrodísias, né, que é um romance mais antigo, do ano 50. Também se tem como tema central a ressurreição, no caso de uma moça, né, que chegou a ser enterrada e depois
descobrem lá dentro que ela não estava morta, né? Mas quem descobre são assaltantes de túmulos, né? Bom, vejam, para os egípcios antigos chegarem a construir uma pirâmide, sempre se fala que eles eram escravos que faziam aquilo. Ao que parece, não eram escravos, eram operários remunerados, e muitos deles eram artesãos qualificados, havia médicos que cuidavam desses que trabalhavam lá, a alimentação deles era bem cuidada, entendeu? E envolvia, vamos dizer, 20.000 pessoas durante vários anos de trabalho para levantar uma pirâmide grande daquela. Tá? Mas vejam, para o Hegel, que eu acho que nunca viu uma pirâmide, era uma expressão simplória, né? Do pensamento, né? Sem nenhum refinamento, é uma expressão simplória e grosseira. Tá? Por outro lado, se você examinar o que se passa lá, né? A pirâmide tem um formato ascendente, né? Uma explicação simples que se dá é que, geralmente, os deuses eram vistos como morando nas montanhas, tá? Nos lugares altos. Tá? Na Grécia, o Monte Parnaso, por exemplo. Né? Mas, como no Egito não tinha montanha, né? Tiveram que construir a montanha para poder botar os deuses lá dentro. Essa é uma explicação, pode até ser pertinente historicamente e se justificar para a época. Mas eu acho que não é só isso. Meu problema é saber se a gente vai conseguir outros níveis de leitura de uma pirâmide que não seja apenas isso. Tá? Então, vejam, para os egípcios, ela preservava aquilo que mais dentre eles deveria ser preservado, que era o corpo embalsamado do faraó. Tá? E era um deus morto que era guardado lá dentro, mas que, na crença deles, não era só um deus morto. Entendeu? Eu aprendi algumas coisas quando eu tive que levar um mochete lá para o Museu de Berlim Oriental para ver se ele era autêntico ou não, entendeu? Quer dizer, por que um mochete é uma estatuazinha assim pequena de um servo, né? Acompanha o túmulo de um faraó? Né? Por quê? Porque o faraó tinha que ter muitos servos com ele, entendeu? Para poder servi-lo no além. Tá? Então, a pirâmide tem um formato ascendente que retratava, por outro lado, vejam bem, a estrutura social da época. Né? Onde é que você tinha escravos, você tinha artesãos, você tinha comerciantes, você tinha sacerdotes, e no topo você tinha a família real do faraó. Né? Era uma sociedade hierárquica, não era uma sociedade igualitária. A igualdade era que todos participavam do mesmo construto, da mesma construção. E, nesse sentido, cada um se sentia talvez orgulhoso de fazer parte de um todo, em que, mesmo que ele estivesse lá embaixo, entendeu? Ele sabia que ele era importante porque ele sustentava o resto da sociedade. Tá? E, com isso, ele preservava o melhor. Eles faziam a construção da pirâmide por um motivo de crença religiosa. E não era só a crença do faraó. Eles todos se preservavam através daquela construção e através da representação deles da figura do faraó, que era o ícone de toda a sociedade. Tá? Então, veja, o problema que está se colocando aqui é que o que merece ser preservado e o que vai ser esquecido. Né? Vejam, dos três grandes tragediógrafos gregos,
se calcula que apenas 1/10 da obra deles tenha sido preservada. Será que essa parte que foi preservada era a parte melhor da produção deles? A gente não sabe, né? Tem a Oreste, que você tem as 3 partes também, mas você tem Prometeu acorrentado, no Ésquilo, onde é que você só tem uma parte, né? Que é a parte do meio, né? A parte primeira, que deveria ser a ordem que Zeus dá para Prometeu destruir a espécie humana, não aparece. E aí, quando ele é condenado a ficar preso numa montanha lá no Cáucaso, né? Na segunda parte, que é o Prometeu acorrentado, ele já está no Cáucaso. Mas na segunda parte ele prevê que um dia o Hércules vai libertá-lo, né? E o Marx, por exemplo, leu essa libertação do Prometeu como sendo um movimento da classe operária que queria libertar a elite esclarecida que tinha lutado pelo operariado, tal, né? Pela preservação da espécie humana, né? Então, a terceira parte deveria ser sobre essa libertação de Prometeu, né? Mas vejam, como é que eram escolhidas essas tragédias na Grécia, né? Era uma comissão. O Platão até chega no momento em que pergunta o que é melhor fazer da maneira lá da Itália, que é pelo aplauso da maioria, ou se é melhor ter uma comissão de pessoas que realmente entendam, né? E a posição do Platão é claramente no sentido de que uma comissão de pessoas que entendam bem do assunto é melhor do que o aplauso da multidão. A multidão tem que aprender com a decisão desse grupo mais selecionado, né? Agora, essa comissão, claro, tinha as pessoas, não tinha nenhum escravo lá dentro, entendeu? Não tinha propriamente comerciantes, eram aristocratas, onde é que o que era premiado, ele tinha de financiar a obra que foi selecionada, ele tinha de pagar para a encenação, né? Então, tinha de ser uma pessoa rica, né? Mas vejam, várias dessas obras que permaneceram na história, elas permaneceram porque elas foram encenadas com uma grande badalação, porque elas tinham sido selecionadas como a melhor a trilogia que foi apresentada naquele ano, tá? Por exemplo, Aristófanes tem uma comédia em que ele põe Eurípides a disputar, depois de morto, o Eurípides morre, né? E ele quer disputar com Sófocles o direito de ficar à direita do Deus no mundo dos mortos, entendeu? Mas o que era isso, ficar à direita do Deus? Era ter o direito de ver as obras serem reencenadas, tá? Então, o Sófocles tinha esse direito, mas Eurípides não tinha, sabe? E no fundo, Aristófanes é muito safado, porque ele coloca o Eurípides, que eu pessoalmente acho mais esclarecido do que o Sófocles, que era um sacerdote, né? E o Eurípides era um pensador, né? Ele coloca o Eurípides como um mero invejoso, o que é uma grande injustiça, tá? Pois o Eurípides conseguia ir além dos limites do sacerdote Sófocles. Olhem as Fenícias, por exemplo, que é uma releitura crítica do ciclo tebano. E ele bota isso numa outra ótica, e essa outra ótica que mostra como a teocracia, a casta dos sacerdotes, tentava manipular para manter os privilégios dela de governo, né? Isso obrigou Eurípides a fugir, para não ser morto em Atenas. Então, se fica com essa imagem que Atenas era muito livre, coisa assim, não é bem verdade, não, né? Então, vejam bem, quando Eurípides morreu, ele morreu no exílio, lá na Macedônia, né?
O Vitrúvio registra que, quando ele foi para a Macedônia, ele foi 2 vezes visitar o túmulo do Eurípides, por consideração. E eu não sei se esse túmulo está preservado, mas, em todo caso, o Eurípides perdeu o público dele, porque a língua da Macedônia era diferente da língua de Atenas. Tá? Portanto, quando se faz a caricatura do Eurípides no Aristófanes, né? O Aristófanes está do lado da perspectiva mais reacionária, né? E, portanto, ele quer que o Eurípides seja esquecido. Ele é apenas apresentado como um invejoso, um pretensioso. Né? Também, por exemplo, o próprio Sócrates, né, é apresentado como, não como anti-sofista, mas o maior dos sofistas. Né? E aí, como é que aparece o Sócrates na peça dele? Aparece numa rede no alto do palco. Né? Mas por que ele está na rede lá em cima? É porque ele quer ter pensamentos elevados. Entendeu? Quer dizer, é uma gozação muito interessante, né? Mas que, por um lado, veja bem, reconhecia a importância de Eurípides quando ele recém estava morto, tá? Foi escrito logo depois da morte dele. Tá? Por outro lado, tratava de acabar com ele. Tá? Então, veja, eu estou voltando aqui. No sistema das artes, Hegel ponderou que a arquitetura seria a mais tosca das artes, tá? Pois não saberia bem dizer o que ela pretendia. Eu não sei se não tem aí um problema de leitura. Tá? Por exemplo, a pirâmide. Posso dizer, não, ela é uma montanha artificial. Tá? E a montanha é preciso ter para ser a morada dos deuses. Portanto, digna de receber um faraó. Por outro lado, a pirâmide pode ser lida também como um ícone, uma figura geométrica que representa a estrutura da sociedade egípcia e, portanto, também da crença fundamental da diferença entre as pessoas dentro da sociedade, em que o que está mais embaixo, de certo modo, deveria se sentir privilegiado por estar suportando aquela carga de todos acima dele. Agora, hoje em dia, a gente praticamente já sabe, né, que aquele topo das pirâmides que aparece todo caindo aos pedaços, né, não era assim. A pirâmide era recoberta por uma pátina branca e aquela parte mais elevada era recoberta de ouro, que obviamente foi o primeiro a ser roubado. Né? Porque você teria de botar vigilância dia e noite lá para não ser roubado o ouro que estava lá no alto. Tá? E vejam bem o efeito que aquilo causava, né? A pirâmide branca, e lá em cima o dourado do sol, da realeza, da divindade, do faraó mesmo, entendeu? Quer dizer, o amarelo do ouro era a cor do divino. Tá? Então, você tem lá em cima, digamos assim, o melhor, né, que está resplandecendo o divino entre os homens, sabe? E quando, por exemplo, o Heidegger fica falando dos deuses, em contraposição aos mortais, que seriam os homens, né, ele está, eu acho que, pensando nessa diferença entre aquilo que permanece, né, e aquilo que vai desaparecer ao longo do tempo. Né? Provavelmente, esses vários aí que falaram mal do Heidegger, e realmente o Heidegger foi nazista em 1933, 34, entendeu? O Parmênides tentou aderir ao sistema, tal, mas depois rompeu, né? Pediu demissão do cargo de reitor e escreveu, a partir de 35, alguns textos anti-totalitários profundos. Né? A obra dele provavelmente vai ficar. Talvez nem toda seja tão lembrada, mas tem textos dele que vão ser lidos daqui a 200, 300 anos. Né?
Eu uso essa expressão porque o Nietzsche usava muito, né? Que eu estou escrevendo para daqui a 300 anos. Tá? Então, o Freud tem um provérbio que ele registra lá, le mieux est l'ennemi du bien. O melhor é inimigo do bom. O que é uma variante do dito de Montesquieu, que diz le mieux est le mortel ennemi du bien. O melhor é o inimigo mortal do bom. Mas o sentido disso é ambíguo. Né? Aparentemente, o melhor quer acabar com o bom. O sentido que isso tem em Montesquieu, só para terminar, é que tem pessoas que querem conseguir o melhor e aí o bom não é bom chega porque não é o melhor. Então, elas se sentem frustradas por não terem conseguido o melhor. Tá? E isso tem uma variante lá em Freud, que é aqueles que fracassam no êxito. Aqueles que, quando conseguem uma coisa, depois aniquilam aquilo como se não valesse nada. Né? Porque eles acham que eles não têm o mérito de ter aquele melhor. Né? Agora, como é que você estabelece essa distinção entre o melhor e o bom? Né? Daqui a pouco, aqui 10, 15 minutos, a gente retoma isso, tá bom? Então, vou fazer o intervalo.